Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? A cura está em nós mesmos? É com essa pergunta que começamos o programa de hoje. A doença que se manifesta no corpo físico tem origem no corpo espiritual? Às vezes conhecemos as razões que motivam o adoecimento. Excessos na alimentação, estresse, drogas ilícitas ou lícitas como o cigarro e o álcool. Mas como explicar dores aparentemente desconhecidas? Enfermidades que se manifestam sem razão comprovada ou histórico familiar. De uma forma ou de outra, somos sempre responsáveis pelos nossos sofrimentos e pela nossa própria cura. Na realidade, toda a nossa vida está subordinada às leis de causa e efeito. Mas na saúde, nós podemos perceber isso de uma maneira muito rápida, muito objetiva. A primeira grande disfunção é a nossa separação de Deus. Nós nos vemos separados de Deus. Isso já é uma patologia, digamos, universal. Depois, porque estamos separados, nós criamos um mundo de posses para substituir Deus. E temos medo de perder. Aí vem as fobias, a síndrome do pânico, as ansiedades, as neuroses de um modo geral. A doença é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem, ela é uma advertência. Surgindo, pois, a enfermidade, surgindo a doença, devemos questionar a nós mesmos, numa viagem interior, o que tipo de padrão nós não estamos adotando como correto. A doença que se manifesta no corpo físico pode ser resultado da influência de espíritos perturbados, vingativos. Como ficamos mais ou menos vulneráveis? Uma pessoa pode apresentar uma doença que nós podemos chamar de simulacro. Ela não tem uma doença física, mas a presença de um desencarnado que tem, por exemplo, uma tuberculose, e por conta da sintonia que ambos têm, ele começa a apresentar os sintomas. Então, é uma doença aparente, mas que vai gerar um sofrimento nele. Como outras tantas doenças decorrentes da presença de um desencarnado que desencarnou de alguma doença, de algum sofrimento, que ele vai irradiar isso junto do encarnado e este pode sentir uma série de aflições, medos, incompreensão, dores fantasmas que não são suas, é do desencarnado. As doenças também podem estar associadas a quadros obsessivos. Nós vemos na literatura espírita, em vários momentos, nós vemos que entidades em desequilíbrio, obsessores, aplicam aquilo que eu chamo de passe ao contrário, né? Aplicam energias deletérias em determinadas áreas do nosso corpo. De toda forma, nós não podemos esquecer que a doença ela ocorre quando ela é fator de crescimento, de equilíbrio ou por imprevidência. Portanto, o orai e vigiai é um grande remédio preventivo para nós não adoecermos. A lei de ação e reação ela é perfeita, ela alcança o infrator aonde quer que ele esteja. A justiça dos homens pode não conseguir julgar uma pessoa e nem sequer descobrir que alguém cometeu um crime, descobrir o verdadeiro criminoso, e alguém que cometeu uma ação prejudicial para o próximo. A justiça da terra pode não alcançar esse infrator, mas a justiça divina, que é perfeita, essa alcança o infrator aonde quer que ele esteja, pela própria repercussão do ato que a pessoa comete. E aquele que foi a vítima, aquela pessoa que foi prejudicada, que foi lesada, é claro que também vibratoriamente ela estará, de uma certa maneira, exigindo, digamos assim, ainda que inconsciente, de uma forma inconsciente, a justiça, que a justiça seja feita. Então o Espiritismo, em algum momento, ele entra como grande esclarecedor. O Espiritismo te dá a chave de olhar para hoje
com o entendimento do antes e do que poderá ser construído depois. Como despertar a fé e enfrentar o desafio da doença. E como o Espiritismo pode auxiliar nos processos de autocura. A autocura é um processo de renovação interior, de busca de melhores padrões de comportamento e de consciência que faz com que a criatura se sinta em paz. Então esse é o processo verdadeiro de autocura, porque não haverá remorso, não haverá arrependimento e a consciência estará em paz. Então este é um processo de autocura. Agora, se a pessoa tem conflitos não resolvidos, né, e ela fica detida nesses conflitos, na monoideia, ela pode gerar perturbações que vão se apresentar como doenças, mas não são. São resultado ou eco dessas vibrações doentias que ele está exteriorizando. Jesus, quando esteve na Terra, ele não curou todas as criaturas, apenas algumas. Claro que seriam aquelas que estavam com o mérito para a cura, que estavam em condições para isso. Jesus vai sempre perguntar: o que queres? Ele faz essa pergunta a muitos daqueles que foram curados. Que depois de doente, é porque sua necessidade de estar doente chegou a tal ponto que só um grande impacto da fé, de uma mobilização energética psíquica vai reverter isso. O melhor é não trazer precocemente para seu corpo as patologias que ele próprio pode oferecer por deterioração. Então a autocura é possível, agora depende muito da capacidade do indivíduo. Na verdade, o que Jesus veio promover para a humanidade é a cura da alma, a cura plena, a cura definitiva, a cura real. André Luiz teve uma experiência na qual, quando ele desencarnou na vida espiritual, o benfeitor espiritual disse que ele aprenderia muito na vida espiritual, ele teria muitas atividades, ele receberia ajuda para melhorar, porque ele era um convalescente quando ele chegou lá, mas ele iria aprender que só existe cura pessoal. Não existe halo ou heterocura, ou seja, não tem cura que vem de fora, que vai nos deixar sadios se existe dentro de nós um tormento pessoal. O que é esta autocura ou cura pessoal? É quando a pessoa começa a mudar os seus padrões de pensamentos e de atitudes. Com relação à cura que nós desejamos, que existem em toda parte pessoas enfermas, mas todos também desejam a cura. A doutrina espírita possui recursos, os mais variados, para ajudar o ser humano, mas busca, sobretudo, a cura do espírito, a cura da alma, no processo educativo que a doutrina espírita proporciona. Entretanto, através da fluidoterapia, que é a aplicação de passes, através da própria evangelização da criatura, que são os princípios da doutrina, porque o Espiritismo traz Jesus de volta, revive os seus ensinamentos, e isso é muito importante dizer e conhecer e saber mesmo, para que nós possamos ter um entendimento maior, que acima da cura do corpo, devemos buscar a cura da alma. Porque a alma ficando curada, o corpo não vai ficar enfermo, porque será a alma, um espírito já educado em outros princípios e transformado, o que vai propiciar uma cura que aos poucos vai se instalando e aí sim, a cura definitiva. Mas a Casa Espírita, ela tem esses recursos e busca mesmo ajudar o ser humano na medicina da alma, que é a mais importante. Porque a pessoa não está pensando só na vida material, na vida corpórea. Ela está buscando uma orientação espiritual, o que fazer, como fazer, quanto fazer, naturalmente para obter as melhores respostas, a melhor orientação. A pessoa, então, não está vivendo só para o corpo, ela está vivendo para o seu espírito, a sua alma. Então, ela toma cuidado com o tipo de pensamentos, sentimentos e ações que está executando. E, naturalmente, não passa nas leis divinas, ela obedece à risca, tudo aquilo que ela entende de melhor. Cuida bem do corpo, não cultiva conflitos, desavenças. Ela tem sempre um pensamento de esperança,
de confiança em Deus. Por tudo isso, pelo modo como ela cuida da vida corpórea e como ela age espiritualmente, essa pessoa encontra uma vivência muito mais saudável. E é isso que os cientistas têm notado nas pessoas que cultivam alguma religião ou pelo menos alguns conceitos morais filosóficos. E acima de tudo, vamos descobrindo que Deus nos ama muito. Então, mesmo na dor, mesmo quando Ele nos coloca um sofrimento, aquele sofrimento tem um objetivo. Deus nunca quer nos colocar numa situação difícil para nos punir, para nos castigar. Não existe essa questão de punição de Deus. Fomos nós, de alguma forma, que cultivamos aquela dificuldade. Deus nos dá, deixa que nós sofremos, nos dá essa possibilidade da dor para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Quantas vezes vamos parar na nossa vida, rever os nossos valores e os nossos hábitos diante de uma doença que é colocada para a gente. Sem ela, às vezes, nós continuaríamos vida fora e poríamos a nossa encarnação toda a perder. O Espiritismo pode auxiliar no processo de entendimento das doenças. Muitas vezes a pessoa não tem a cura do corpo físico, mas ela tem o aprendizado decorrente daquela vivência. Nós temos um exemplo antigo que me foi passado há muitos e muitos anos pela Fundação André Luiz, quando a gente fazia visitas ao local com mocidades espíritas. E eu me lembro que tinha uma criaturinha num berço pequeno, ele era pequenininho, tinha uma vida vegetativa. E consta que depois do desencarne, ele disse que aquela foi a reencarnação mais produtiva, foi onde ele cresceu mais. E as pessoas perguntavam, será que ele ouve? Será que ele está entendendo? E ele falou, com aquele corpo eu não entendia nada, mas depois com o entendimento espiritual, eu estava registrando tudo aquilo e com o entendimento espiritual eu pude passar por uma prova que me deu o maior crescimento dentro da minha trajetória evolutiva. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo. Então, vamos procurar o recurso dentro da doutrina espírita, vamos buscar dentro, às vezes, de uma outra linha religiosa que acreditamos, vamos cultivar a fé, porque é dali que vai sair a força para a gente superar, né? E encontrar o conhecimento, o crescimento, o aprimoramento, que é o principal que nós precisamos na nossa caminhada evolutiva. Eu fico imaginando a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Portanto, a minha causa primária. Essa inteligência suprema, ela só pode fazer perfeito, ela só pode fazer equilibrado, só pode fazer bom. Mas então por que tem tanta coisa errada? Porque ele também criou em evolução, em afloramento de potencialidades. Portanto, a questão da fé, ela acompanha uma nova visão do homem a respeito de si próprio, para poder ter de Deus uma visão menos humanizada e sim divina. Então, o ser humano vai se descobrindo um espírito com potencialidades divinas, porque ele vem desse grande Criador, desse Criador que é a inteligência suprema. A partir do momento que nós fizermos essa ligação, eu tenho confiança cada vez mais em mim e a mais confiança de que estou amparada pelo amor divino. Todos os atendimentos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Visite e conheça de perto. Nos vemos no próximo Transição. Até lá!